tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Vim para conversar com vocês, para falar um pouco sobre astrologia. Sempre tentando trazer reflexões, trazer um conteúdo, né, um pouco além, né, do que só a astrologia nos traz. Hoje eu vou trazer alguns assuntos aqui ligados à iniciação eubiótica, que eu acho que acrescenta muito, né, na vida do ser humano, principalmente do brasileiro, né? Eu vou discutir aqui alguns conceitos que são bastante interessantes e que espero acrescente bastante na sua ideia, né, do que é Era de Aquário, da ideia que a gente tem de Brasil, de união nacional. Mas antes disso, né, eu tenho que pedir aqui para vocês, né, gosta desses assuntos, curte, compartilha, dá um like, né. Eu infelizmente fiquei alguns finais de semana sem produzir vídeo e isso diminuiu ainda mais, né, a entrega dos meus vídeos. Então me dá uma força, né, compartilha esse conteúdo que pode ajudar muito, né, no seu processo, né, de entendimento aí desse lugar que a gente exerce como cidadão, e também pode te ajudar muito no conhecimento astrológico. Se você já assistiu um vídeo meu, você sabe que eu sempre tento convergir, né, o conhecimento astrológico com outros conhecimentos, seja filosofia, teosofia, né, ou os próprios conhecimentos gerais, né. Então a partir disso, né, a gente vai iniciar dizendo que essa semana é uma semana de lua cheia em Virgem, né. A gente acabou de passar, né, por uma lua crescente em Touro, né, que trazia esse impulso, né, pragmático e prático, né, do signo de Touro, dos signos de elemento terra. E agora a gente tem uma lua cheia em Virgem, que também traz esse potencial, né, dos signos de terra, né, um olhar mais pragmático, prático, né, que busca resolver problemas, né, principalmente problemas ligados ao trabalho, né, ou de organização, né, principalmente falando do signo de Virgem. Então a gente deve ficar bastante preocupado aí com a organização do nosso posto de trabalho, do nosso, né, do nosso ambiente, né, seja ambiente profissional, ambiente de casa, né. Para quem pratica atividade física, também fique preocupado com a dieta, talvez com a planilha de treino, né, porque o próprio assunto saúde está ligado com os assuntos dos signos de terra. Então a gente tem esse olhar mais prático, né, e com uma tendência, né, a deixar de lado um pouco os assuntos mais ligados à sensibilidade ou a emotividade de lado, né, e pensar um pouco mais pragmaticamente, né. Isso foi um dos motivos, né, que eu pensei no assunto de hoje. Também olhando, né, o ambiente, né, político-social que a gente vive hoje. Eu critiquei muito a polarização, né, em todos os vídeos que eu fiz, principalmente naquela época antes da eleição, onde a gente tinha ali um Marte retrógrado em Gêmeos, que eu até disse muitas vezes aqui, né, a gente está sendo meio que obrigado, né, a tipo assim, desfazer. Se a gente contou mentira, a gente, né, está sendo convidado a desfazer as mentiras que a gente contou, ao fake news que a gente criou, né. A gente está tendo uma certa oportunidade ali de ir pela verdade, né. Até comentei com vocês que, na minha visão, o remédio, né, o antídoto para
essa tendência, né, a usar as palavras, né, em benefício próprio, era o signo contrário, que era Sagitário, que é o signo buscador da verdade. Então tudo isso, né, a gente, de certa forma a gente pensava que ia acabar com a eleição. Isso, né, isso até inclusive foi o argumento da esquerda, né, a gente vai apoiar, né, um indivíduo X porque ele, né, vai ser aí quem vai apaziguar, né, essa polarização. E eu não vou entrar em política, né, de que lado eu tô, qual que é o meu viagem de pensamento, mas eu vou trazer aqui subsídios, né, para vocês, né. Acho que nunca vi isso em nenhum canal, nenhum instrutor, né, nem faz esse tipo de análise, mas vou tentar trazer aqui para vocês, né, caminhos para vocês escolherem, né, a forma, assim, o melhor caminho para vocês, né. Se no meio dessa polarização, acho que o mais complicado no momento é você, né, escolher qual caminho seguir. A gente poderia dizer que o melhor caminho é o caminho do meio, né, assim como o Buda disse, né, mas infelizmente a gente não tem um meio, né, a gente não tem um caminho, né, um caminho político, né, real, onde a gente possa botar as nossas fichas, né. Então a gente tem que cobrar de quem está no poder, e a gente tem que esperar que a oposição faça, né, o seu papel também de cobrar. Isso é o que a gente pode fazer no momento. Mas como eu disse, eu não vou entrar aí nos pormenores, né, dos assuntos políticos, mas eu vou trazer para vocês aqui um assunto que eu acho que é bastante interessante, que é a visão, né, a gente sempre fala de Era de Aquário, a gente sempre fala de um mundo igualitário, né, de um mundo onde as fronteiras não existam mais, onde a gente possa, todas as pessoas possam ter acesso, né, ao crescimento, né, à sua emancipação, né, e a gente se depara, né, com essa polarização também expressa no mundo, né, Oriente, Ocidente. A gente tem os países que hoje estão indo pelo caminho mais do autoritarismo, né, mais ligados ao Oriente, né, Rússia, China, né, Irã, né, e sua patota, e a gente tem, né, os países do Ocidente, né, que ainda tem como referência os Estados Unidos, e que defendem a liberdade, né, e tudo que, né, liberdade, igualdade e fraternidade, né, que são os valores da nova era e da Era de Aquário. A gente tem todas essas, né, nuances, né, e todo o esforço, né, que alguns países fazem, né, de meio que fazer um certo retrocesso, né, enquanto a gente teve um grande avanço com a globalização, né, indo na direção da Era de Aquário, a gente tem, né, esses países com pensamentos retrógrados, né, por exemplo, a Rússia invadindo a Ucrânia, né, porque acha que a Ucrânia faz parte da história da Rússia, né, e por causa da ancestralidade, né, do povo ucraniano em relação à Rússia. Então existem as pessoas, né, existem países, né, pessoas, organizações que estão sempre buscando, né, retrocessos, né, retrocesso. Ao invés de você fazer um caminho aquariano, você vai fazer o caminho, né, vamos dizer assim, pegando o lado negativo, né, desse eixo Peixes e Virgem, né. Quando a gente fala da Era de Aquário, a gente tem que lembrar que a Era de Aquário, né, ela sucede, ela vem depois da Era de Peixes, né. Então por isso que eu quis tocar nesse assunto, né. A gente tem uma lua cheia em Virgem, né, então
os valores, né, desse eixo Peixes e Virgem estão expostos, né? Mas a gente também, né, a gente está vindo de uma alunação aquariana, então os valores do eixo Aquário e Leão também estão na mesa, né? E eu queria, o principal motivo desse vídeo é mostrar para vocês, né, que essa transição, né, de era de Peixes para a era de Aquário, ela envolve uma questão importantíssima, né? Ela envolve o significado, né? Assim, o significado do arquétipo desses signos, né? Enquanto Peixes é um signo de água, né? Um signo de água que tem uma sensibilidade muito grande, né? Aquário é um signo de ar, né? Que tem uma racionalidade muito grande, né? Para ser desenvolvido. E nesse jogo, né, quando a gente pensa assim, no caminho espiritual, a gente tem, né, isso, eu não trouxe um slide aqui, mas a gente tem dentro dos caminhos espirituais possíveis, né, a gente tem aquilo que a gente chama que os orientais chamam de Bhakti Yoga, né, que é ou seja, o caminho de Yoga significa comunhão com Deus, né? União com a divindade. Então, Bhakti Yoga seria a união com a divindade através do amor, através da devoção, né? Que é o caminho, né, que a gente pode entender, né, que a gente viveu aí 2000 anos com o Avatar, né, Cristo, né, Jesus Cristo. Que foi um avatar que representou todo o potencial, né, amoroso do signo de Peixes. Não só do signo de Peixes também, mas ele também, no seu ponto, né, mais excelso, ele representou todo o potencial amoroso do signo de Leão, visto que ele era, né, o Leão de Judá. Então, esse ponto que eu queria mostrar para vocês, ó. Era de Peixes, a gente desenvolveu aí durante 2000 anos, né, assim, a gente teve a possibilidade de desenvolver a yoga devocional, né, o amor, né, tanto pela divindade ou pelos seres humanos, de uma forma muito intensa. Só que isso foi, né, no primeiro momento foi ali negado, né, toda a perseguição que os cristãos, né, que os sofreram, né. Depois, quando, né, o número de cristãos cresceu demais, né, e a política, né, acabou usando, né, a religião para ter o controle, né, daquelas pessoas, porque não era mais possível se controlar só pelo poder, né? Então eles acharam uma outra forma de poder, que era a religião. Então é interessante, né, esse ponto eu queria deixar bem explicado, porque a religião ela é propagadora das ideias do Avatar, de Cristo, né? Mas muito daquilo, da base, da própria ideia, né, de excessitude, né, que o Avatar trouxe, muito disso se perdeu, né, porque as pessoas fizeram interpretações, né, cada um à sua vontade, né. Esse é um dos motivos, né, que a gente fala que esse ciclo pisciano ele é envelhecido e gasto, né, porque muito do valor, né, do que Cristo transmitiu, muito se perdeu aí ao longo do tempo. Isso também mostra, né, essa questão do poder da igreja, né, e depois sim, a igreja como sendo uma ferramenta de opressão à população, né, e aí a população era muitas pessoas sendo comandadas ali por poucas, né, por poucos abençoados ali, né, que era a corte, o rei, né, que tinham direito a tudo, né, e muitos não tinham direito a nada.
isso, né, foi todo, né, isso desenvolveu aí na Idade Média, né, e só teve ali o seu assim, só acabou assim na Revolução Francesa, que é assim, junto com as outras revoluções, né, a independência dos Estados Unidos, né, a Guerra Civil nos Estados Unidos, a independência do Brasil, junto com os outros movimentos, o início, né, da era de Aquário. Então, nenhuma era termina, né, e no outro dia começa a próxima, né? Não, existe um período onde está começando a era de Aquário, né, e está terminando a era de Peixes. Então, a gente sofre exatamente esse processo. A gente vê esses países, instituições, né, pessoas, né, sempre tentando sempre tentando parar esse movimento, né, de progresso, né, de evolução, né, para que as coisas voltem para o estado anterior, para que voltem para o passado, né. Então é bom ficar atento a isso, né, esses movimentos. Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, né. E falando que, se eu expliquei para vocês que Peixes, né, era um signo de água, um signo emocional com muita sensibilidade, que está muito conectado com essa questão da yoga devocional, né, a Bhakti Yoga, né. Quando a gente analisa o signo de Aquário, a gente vai entender Aquário como um signo mais, né, do elemento ar, né, um signo mais racional, que vai entender as coisas muito mais através do intelecto, né, muito mais através da razão. Por isso, na era de Aquário, né, muito mais será muito mais conectado com a Jnana Yoga, né? Jnana, conhecimento, saber; Yoga, né, comunhão com Deus. Ou seja, os indivíduos muito provavelmente vão procurar entender, né, a divindade através do intelecto, né, através do conhecimento, né, da sabedoria. Essa é assim, a diferença principal, né, que as pessoas não explicam, as pessoas não discutem, né. E eu trouxe aqui uma frase, né, do meu mestre, o professor José Henrique de Souza, fundador do Eubiose, né, que ela de uma forma simples, ela traduz, né, tudo isso que eu falei para vocês, né. Vou colocar ela aqui na tela. Então a frase é: reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Então aqui, Henrique José de Souza, fundador da Eubiose. Então é uma frase simples, né? Mas para quem já, né, foi iniciado pela Eubiose sabe o quanto de conhecimento tem nessa frase simples, né? Ele fala de nova civilização, é a civilização, né, da era de Aquário. E quando ele fala, né, para que o cérebro se transmude ao lado do coração, né, ele está dizendo que essa Jnana Yoga, né, essa yoga essa era do pensamento, essa era do conhecimento das coisas sagradas, né, ela precisa, né, que isso aconteça, né, junto com o coração, né. Ou seja, Aquário, né, a era de Aquário, ela precisa que a gente entenda, né, a lição de Cristo. Ela precisa que a gente entenda o amor, né, universal, o amor pela humanidade, o amor pelo semelhante, a capacidade de compreender o semelhante, né, a capacidade de ter a conexão com o divino, porque é o coração, né, que vai
ter essa conexão, né, com o centro, né, o centro da consciência. Então é por isso que ele colocou em outros textos, em outros trabalhos, ele fala da doutrina do olho, né, da mente, e a doutrina do coração, né. Então é interessante que a gente entenda isso, né, que a gente precisa entender a mensagem do Cristo, a gente precisa realmente compreender o que Cristo, né, dizia, né, para que a gente possa subir um degrau, né, e, por exemplo, né, usando o mesmo exemplo de Cristo, começar a entender aquilo que ele falava, né, aquilo que estava assim, nas vírgulas, né, do que ele falava, né, do conhecimento que ele transmitia, né. Isso que é o trabalho da Era de Aquário, nosso trabalho da Era de Aquário. É lógico que essa frase é uma frase que tem muito mais a ver com quem já foi iniciado pela eubiose, né? Mas também tem a ver com qualquer pessoa que queira se entender, né? Num mundo tão conturbado como esse que a gente vive, né? Então eu queria mostrar isso aqui para vocês terem um parâmetro, né? Primeiro o parâmetro é o parâmetro daquilo que nos leva, né? Tudo aquilo que nos faz retroceder, voltar para o passado, né? A gente não deveria seguir. E esse é o outro parâmetro, que é o parâmetro daquilo que entender que a Era de Aquário é uma era de compartilhamento, né? Compartilhamento. Até existe uma outra frase do professor que ele diz, né, 3 coisas precisam né, ser distribuídas, né, precisam ser compartilhadas, né, o sangue, né, ele está falando da genética, está falando da mixigenação, né, o conhecimento, né, e o dinheiro, né. Essas 3 coisas precisam ser movimentadas, né, para que a evolução aconteça. E aí, né, é importante que a gente, né, tenha a cabeça aberta para pensar, né, quando a gente pensa, quando eu falo por exemplo, a religião muitas vezes é um entrave, né, porque a religião muitas vezes vai te pedir de, por exemplo, fazer um questionamento sobre alguma coisa que você deseja saber, né? Alguma coisa que você tem dúvida, que atiça ali a sua curiosidade. Como é que, por exemplo, a astrologia, né? Como é que a astrologia influencia a minha vida, né? Se você tiver algum dogma religioso, muito provavelmente você não vai estudar astrologia, né? Então eu queria colocar as coisas dessa forma e principalmente explicar que uma coisa não anula a outra. A própria frase diz, né? Transmude o cérebro, ou seja, transforme o seu cérebro, né, junto com o coração, né? A sua sensibilidade, sua capacidade de inspiração, né, seja espiritual ou artística, está diretamente conectado com essa consciência, né, e esse conhecimento que a gente tem direito e que a gente, né, precisa cada vez mais desenvolver. Eu acho que isso mostra, dá esses parâmetros, né, para vocês. Aí vai da meditação, daquilo que você consegue absorver e aplicar na sua vida, né. Acho que é bastante interessante. E lembrando, né, que a gente está numa lua cheia em Virgem. Não deixe, né, pensando que Virgem é um signo mais racional, né, um signo mais racional, mas que, né, que faz ali a oposição, né, ou seja, o Sol vai estar em Peixes, né, e a Lua vai estar em Virgem. Então exatamente, quem sabe você não consegue fazer essa conexão, né, o racionalismo de Virgem sendo tocado, né, pela sensibilidade de Peixes, né.
Sim, a energia está aí, né? A gente tem que ser, assim, tentar ser capaz, né, de fazer essa conexão. Outra coisa, né, a mesma coisa no eixo Aquário-Leão, né? Antes de fazer a Lua, antes de, né, fazer essa oposição com o Sol, que é a Lua cheia, a Lua passa no signo de Leão, vai fazer oposição, né, para aqueles 3, 4 planetas que estão ali, né, em Aquário. Ou seja, Plutão, a Lua vai fazer a oposição para Plutão, Vênus e Marte. Eu acho que nesse dia também Mercúrio já estará em Peixes, né? Então, o racionalismo, né, a capacidade de pensar, de, de progredir mentalmente, né, de Aquário, precisa ser tocado, né, pelo coração, né, a gente não pode esquecer que Leão é o signo, né, do Sol, do coração, do próprio animal leão, né? Então existe um certo conteúdo emocional, né, no signo de Leão. Então também existe amor, né, disponível no signo de Leão, que muitas vezes se converte em generosidade, né? Generosidade, espírito, honra, né? Generosidade e honra, né? A honra de fazer o correto, de fazer o certo pelo certo, né? Então, se você tem a capacidade mental de Aquário, você precisa, né, preencher isso com, né, essas qualidades também de Leão. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem a importância de encontrar esse caminho do meio, né? Porque eu já falei, eu me repito aqui, falo muito de caminho do meio, falo muito de tentar encontrar um equilíbrio de opostos, mas eu acho que essa bagagem, né, que o próprio professor traz, eu acho que ela fala muito, né, muito para o momento em que vivemos, né? A gente está num momento onde a gente está aí no meio dessas lutas, né, dessas batalhas intelectuais, né, de notícias. Então isso para mim é um fiel, né, para mim me guiar, né, no caminho certo. E outra coisa que eu queria só acrescentar aqui, né, até para enriquecer aqui o vídeo, é lembrar, né, que dentro desse processo, né, o papel do Brasil é importantíssimo, né? Não é à toa que a gente tem, né, na nossa bandeira escrito ordem e progresso, né? Ou seja, ordem virgem, né, progresso Aquário, né? Também não podemos esquecer que o Brasil é um virginiano com ascendente Aquário, né? Então as coisas não acontecem por acaso, né? E quando eu comecei a lembrar disso, né, que eu queria comentar com vocês aqui, eu lembrei, né, da frase, né? Na verdade essa frase é amor, ordem e progresso, né? Porque essa frase ela foi formulada por um filósofo, né, francês, né, dentro de um movimento chamado positivismo, que era um movimento que visava valorizar a ciência, né, em detrimento da religião. Ou seja, também meio que já expliquei, né, o porquê disso, né, porque o movimento aquariano ele vai enfatizar, né, a capacidade mental, né, contra, né, essa capacidade devocional da religião. Então esse movimento ele tentava valorizar a ciência, né? Não é um movimento que durou muito tempo, né? Mas as pessoas no Brasil, né, que eram de vanguarda ali, usaram esse movimento para construir a bandeira, inclusive, né? E na verdade a frase inteira é amor, ordem e progresso, né? Então eu trouxe até aqui para mostrar para vocês também.
Então a frase era, como eu disse, amor, ordem e progresso, né? Então era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, né? Então, só para vocês lembrarem, né? Eu já falei isso em outros vídeos, né? Que o Brasil está conectado com essa era de Aquário, está conectado com o futuro da humanidade, né? Esse é o verdadeiro motivo, né? Que o Brasil é o país do futuro, né? E muito desse trabalho que a gente tem que fazer, que parece muitas vezes impossível, visto, né, o noticiário, visto as coisas que a gente vê, acompanha na política, né, e na sociedade, mas esse é o futuro, né, do Brasil, né, a ordem, né, de Virgem e o progresso de Aquário, né? Então mais uma vez, dois signos mais racionais, dois signos mais menos emotivos, menos ligados à sensibilidade, né, mais práticos, mais assim, vamos dizer assim, pragmáticos, né, na ação, mas eles trazem, né, como a frase do professor disse, né, transmute o cérebro, né, transmute a sua capacidade de pensar ao lado do seu coração, né? E o coração é porque o coração é a parte mais evoluída do nosso emocional, do nosso corpo, né, emocional. Então tá aí, né, uma forma de dar subsídio para vocês tentarem fazer o julgamento, né, as escolhas, né, com mais talvez assertividade, né? E eu sei que eu não vejo ninguém falar isso, nem os próprios eubiotas eu vejo falando isso, né? Mas lógico que internamente, né, dentro da sociedade, muito provavelmente as pessoas devem falar isso, mas assim, aqueles que têm mais, os eubiotas mais famosos, né, que falam algumas, que tem mais expressão aí na mídia, eu não vejo eles falando isso, mas eu acho de extrema importância dividir isso aqui com vocês. Desculpa a minha câmera aqui deu uma parada, né? Mas então, né, vejam esse vídeo, meditem dentro daquilo que sim, você encontrou, né, de correlação dentro da sua vida, né? E se isso aqui puder acrescentar, né, e puder te dar uma direção, eu fico bastante contente, porque estou fazendo um trabalho, estou dividindo um conhecimento que, né, que para mim, né, é de extremo valor, né? Então agora vamos falar, né, da semana, mostrar o movimento da Lua para vocês. Então estamos aqui dia 18 de fevereiro, estou gravando esse vídeo. A Lua tá passando aqui a Lua está passando aqui do grau de Gêmeos aqui para Câncer, né? Como ela está fazendo bons aspectos aqui, né, com o Mercúrio, que hoje ainda está em Peixes, aliás, que o Mercúrio que hoje ainda está em Aquário, o Sol já está quase, né, no signo de Peixes. A gente, só para confirmar para vocês, né, o Sol está no grau 29, 44 minutos, tá praticamente já quase, né, no signo de Peixes. Mercúrio ainda tem alguns dias ainda no signo de Aquário, né? Então Mercúrio em Aquário vai falar exatamente dessa racionalidade, né? Mercúrio em Aquário, Mercúrio fica exaltado em Aquário, né? Porque como Mercúrio representa a nossa energia mental,
né, em Aquário, essa energia mental ela vai... Primeiro que vai ter a questão da liberdade, né, a liberdade do livre pensamento, a liberdade de pensar, né, ter as suas próprias ideias, né. Então Mercúrio vai trabalhar todos esses assuntos, né, e a própria racionalidade em si, né, que aí você tem, né, o regente de Aquário é Urano ou Saturno, né, o regente clássico é Saturno, o regente moderno Urano. Com com as duas energias, ou o pensamento ele é medido, né, e direcionado Saturno, ou ele tem a possibilidade de alta expansão, né, e uma alta criatividade. Infelizmente a internet aqui entre meu celular e meu computador tá me traindo aqui, mas um pouquinho de paciência só. Mas voltando a falar do potencial, né, de Mercúrio em Aquário. Vai representar exatamente esse potencial de conhecimento e de sabedoria aquariana, né? Quando o Mercúrio passa para Peixes, né, esse potencial racional, né, intelectual, ele diminui, e aí Mercúrio ele está meio que no campo do abstrato, né, está no campo da inspiração, né. Mercúrio a nossa mente ela vai ficar com uma grande possibilidade de receber inspiração, né, inspirações, intuições, assim, do nosso campo mental superior, né? Mas o importante é que a gente pense exatamente nesse potencial, né? Potencial nesse potencial que muda, né? O potencial racional de Aquário, né? Intelectual, né? Tudo aquilo que envolve o intelecto, desde a tecnologia até, né, o compartilhamento, né? Quando a gente vive aí envolto aí nas redes sociais, compartilhamento, né, de ideias, de conteúdo, né? Tudo isso está muito enfatizado aí com Mercúrio em Aquário. A partir do momento que Mercúrio entra em Peixes, a gente, esse racional, ele tá meio que mergulhado, né, no campo da inspiração, né, e da emotividade, da sensibilidade, né? Então, muito bom para os artistas, né, para todo mundo que queira aí ter alguma abertura, né, para escrever uma música, uma poesia, escrever alguma coisa que você realmente precise usar a abstração, né, para desenvolver. E como eu disse para vocês, o Sol, né, entra em Peixes, então esse Sol em Peixes também vai trazer, né, à tona essa questão da sensibilidade, a questão da criatividade, né, desde a criatividade artística até a criatividade na atuação, por exemplo, um ator, né? Então todo esse potencial aí também é bastante desenvolvido. E aí quando isso acontece, lembrando que Saturno está aqui, né, no grau, entre o grau 7 e o grau 9 de Peixes. Então esse Sol passando por Saturno, esse Saturno pode direcionar, né, essa inspiração para fazer alguma coisa boa, né, para fazer alguma coisa real, né, para construir algo real, né. É como se você sonhasse, né, você tivesse um sonho de realizar algo e Saturno te desse ali a possibilidade real, né, a maturidade, a concentração, né, a direção para realizar aquilo de forma física, de forma real, né. Mercúrio, mesma coisa. Então esse Saturno também vai direcionar essa intelectualidade para absorver essa inspiração pisciana,
né, e escrever, e botar no papel, e produzir algo também real, né? Uma grande oportunidade aí de, de trazer para a vida, né, para o mundo real, para a vida física, algo que talvez a gente só vislumbre ali nas nossas abstrações, né? E a Lua, né, a Lua passando aqui a Lua aqui, né, no dia de hoje, passando aqui de Gêmeos para Câncer, faz esses bons aspectos aqui, né? Faz com Sol, faz com Mercúrio. Vou até tentar correr um pouco aproveitar o momento onde a internet está funcionando bem aqui. E aí a gente passa para segunda-feira, dia 19, vocês veem aí a Lua em Câncer, primeiros graus de Câncer. A Lua vai fazer um trígono, né, para o Saturno em Peixes, que é também um momento também bastante interessante. Emocionalmente a gente, embora a gente não consiga sentir aquela empolgação, né, ser tomado por uma alegria, por uma empolgação, é um momento onde a gente se sente bastante seguro, né, principalmente para ajudar emocionalmente, né, se ajudar emocionalmente e ajudar os outros também, né? Então, de repente você precisa conversar sobre um assunto mais delicado com um amigo, né, ou com a família, né, visto que a Lua e Câncer está ligado realmente à família, né? Então é um bom momento para esse tipo de coisa. E vocês veem que participa desse aspecto aqui, né, o Júpiter em Touro, né? Então, se aqui em Câncer eu tenho segurança emocional, em Touro eu tenho uma certa segurança. Os dois signos precisam de segurança, né? Enquanto o Touro vai focar essa segurança no material, né, no conforto material, na fartura material, né, Câncer vai precisar mais da segurança emocional. Então, ambas energias fazem bons aspectos aqui com o Saturno, né, em Peixes, né? Então, bons momentos aí para buscar essa segurança, seja ela material ou emocional. Passando aqui para o dia 20, a Lua ainda em Câncer, agora a Lua faz um bom aspecto para Urano em Touro, também está relacionado, né, as duas segurança material e emocional, mas o Urano aqui, né, tem uma tendência, né, a certas coisas imprevistas, né, acontecimento de algum imprevisto, né. O aspecto é positivo, né, e o imprevisto pode ser positivo também. De repente a gente pode ter aí algum ganho financeiro, alguma coisa facilitada, né, na ação do nosso trabalho também, né. Não posso esquecer de dizer aqui, nesse dia já os três aqui já estão em Aquário, né? A gente pode até conferir aqui. Não, nesse dia 20, Marte já está Marte e Vênus. Esse dia é o dia da conjunção Marte e Vênus, né? Então, Marte e Vênus em conjunção em Aquário, grau 5 de Aquário, Plutão no grau 1, né, 0, 1 de Aquário. Então isso aqui também potencializa, né, esse lado mais racional da nossa vida, né. Esse aspecto também está ligado com o nosso grande impulso para a liberdade, né, principalmente a liberdade de pensamento, né. E essa liberdade de pensamento vai gerar o livre-arbítrio e todas as outras liberdades que a gente possa ter, né? Liberdade de expressão, liberdade de liberdade individual, né? Então
todas as nossas liberdades aí estão fortalecidas por essa conjunção Vênus e Marte no signo de Aquário. Também estão fortalecidas toda a nossa ideia, né, aquariana, de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, quando eu digo isso, né, dentro de tudo aquilo que eu disse para vocês no início do vídeo, explicando como é que a gente tira esse plano da era de Aquário do papel, né, aí vocês, né, têm agora mais subsídios, né, para entender esse processo, né, como é que a humanidade está tirando do papel essa era de Aquário, né, no meio de N convulsões, né, sociais, políticas, religiosas, que estão acontecendo ao mesmo tempo, né. Na verdade, se vocês observarem, são assim, as pessoas, né, os países, instituições, pessoas, né, esperneando ali, batendo o pezinho, querendo, não querendo que as coisas mudem, né, mas as coisas vão mudar, né. O tempo, assim, nada para a revolução e nada para, né, o tempo, né. O tempo, a gente já teve Júpiter em Aquário, tudo é como se a gente tivesse, assim, muitas pessoas com Júpiter em Aquário aproveitaram a oportunidade, por exemplo, de desenvolver, né, conhecimento, conteúdo. De repente fez um canal no YouTube, fez começou a compartilhar material na rede social, né, sei lá, de repente fez um curso para falar uma outra língua, porque precisa trabalhar com pessoas de outro país, né, então o futuro ele acontece, né, a gente tem que tomar a decisão se a gente vai, em que lugar que a gente está, né? Se a gente vai querer espernear para voltar para o passado, ou se a gente, né, quer avançar, né, e ser, eu não posso dizer mais pioneiro, né, porque a gente meio que já está meio atrasado no processo, né, mas a gente pode querer escolher fazer parte, né, desse futuro, ou ficar esperando pelo passado, né. Então, hoje assim, no vídeo eu mostrei para vocês, assim, o foco principal, né, o que muda realmente, né, da era de Peixes para Aquário, que é a nossa visão de vida, né, se a gente vai ficar arraigado a questões emocionais, né, ou se a gente, né, vai trazer, né, a racionalidade para junto, né, e pegar o melhor que a gente tem na parte emocional, que é o coração, né, como disse a frase do professor ali, e burilando, né, mente e coração, e se tornando uma pessoa melhor, né. Então é um processo, a gente tem que escolher se a gente vai participar, né, se a gente vai ser contra ou a favor, né, e se a gente vai participar como, né, quem só está escutando, ou quem está participando, está trabalhando junto, entendeu? Tá tudo posto e a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Por isso eu estou também nesse vídeo aqui fazendo questão de não dizer qual é o meu partido político, né, qual é o meu caminho, né, que eu acho que é certo e que é errado, porque eu estou dando aqui para vocês, né, a régua, né, o que é a régua, né, para vocês escolherem o caminho, né. Então é interessante e espero que isso acrescente na vida de vocês, né, é o que eu espero. Então aqui vocês podem ver exatamente, né, esse jogo, né, você tem aqui os planetas em Aquário pedindo liberdade, pedindo para que a gente pense coletivamente, né, mas esse pensamento coletivo ele precisa, né, do subsídio de amor universal, de compreensão, né, de empatia de Peixes, né.
quando a gente tenta buscar essa liberdade sem essa prerrogativa, né, sem essa base, né, que é sem esse coração, essa emoção mais elevada, essa liberdade fica meio vazia, né? Então a gente vê isso no mundo também, né? As pessoas abusando da liberdade, né? E depois vivendo a consequência, né? Então a gente também vê isso bastante. Vamos passar para o dia seguinte, dia 21. Aí é um dia interessante, né? Um dia onde a Lua entra em Leão e vai fazer oposição para Plutão e para conjunção, né? Marte e Vênus. Então aqui é que eu falei para vocês, né? Onde Aquário, se Aquário está trabalhando, né, a racionalidade, aonde Aquário vai buscar, né, o suprimento para sustentar essa racionalidade, né? Exatamente nos valores do signo oposto, né? Na honra, né, na coragem, né, na generosidade, né? São valores leoninos, né? E eu sinto que essa oposição ela mexa muito com as vaidades, né? As pessoas, a pessoa quer fazer as coisas do jeito dela, né? Quer demonstrar o seu valor, seu poder pessoal, a Lua aqui em Leão, quer de certa forma exibir, né, quem essa pessoa é, e as outras pessoas vão ficar observando, né, e vão escolher entre julgar, né, ou chamar para junto, né? Ó, vamos junto, né? O que é o grande barato que eu vejo, né, que também não vejo ninguém falando disso na internet. Muito provavelmente eu vou escrever um artigo sobre isso em algum momento, mas é essa questão, né? As pessoas não conseguiram entender ainda que é importante que essa era de Aquário também precisa, né, ou seja, não dá para nivelar por baixo, né? Não dá para pagar uma assistência, uma Bolsa Família, né, e ou seja, curar ali, assim, tornar a pessoa dependente de um benefício, né, sem ter um impulsionamento para que essa pessoa, né, se emancipe, né, pelos seus próprios esforços, que é exatamente o que mostra o signo oposto aqui, Leão, né? Então não dá para você ser só Aquário se você não conseguir incluir os valores leoninos aqui, né? Então é interessante isso. E por causa disso, pela essa dificuldade das pessoas entenderem isso, que eu acho que aqui, né, principalmente com essa quadratura, né, da Lua com Júpiter, depois com Urano, né, e esses três aqui também já estão meio que fazendo uma quadratura para Júpiter, né, então a gente acaba muitas vezes, por envolver Touro, por envolver a questão do dinheiro, né, a gente muitas vezes acaba criando uma imagem, né, baseada no externo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas essa quadratura de todos os planetas aí que envolvem quadratura Sol com Touro, meio que a gente acaba... Touro fala de valor, né? Valores materiais, né? Também valores pessoais, mas mais valores materiais. Se Leão fala de valor pessoal, valor, como é? Ter honra, ter uma conduta, né? uma ética, né? de conduta. Então
às vezes as pessoas tentam, né, se vender pela imagem que mostram, né? Então essa quadratura aqui para mim fala muito sobre isso, né? A imagem que você projeta no mundo muitas vezes não é quem você é, né? Mas só tem os aspectos externos, o seu carro, onde você trabalha, a roupa que você veste, né? Mas muitas vezes aquilo ali é só o aspecto externo, não quem você é. E essa é a grande dificuldade, né? E tendo aqui Plutão em Aquário, eu acho que essa vai ser a grande dificuldade aí de muita gente, né? Toda essa cultura de ostentação, né? As pessoas se vendem pelo que elas têm. Acho que essa cultura aí, não digo que tá com, né, que vai acabar, mas que vai ser bastante questionada, vai. É lógico, Plutão é um planeta transaturnino, né? Ele tá além da, então todo planeta transaturnino, ele fala de coisas, né, que estão ligadas mais ao coletivo do que o pessoal, né? Mas, né, lógico que essas transformações são coletivas, mas vai influenciar. Por exemplo, eu tenho Saturno, né, em conjunção com o ascendente. Na hora que Plutão fizer oposição com o meu ascendente, com Saturno, eu vou, muito provavelmente, assim, a vida vai, de certa forma, vai me questionar. Olha, você realmente tem valores firmados? Você sabe quem você sabe o que é certo para você, o que é errado, né? Vai acontecer, né? Então são questões que virão aí com o tempo, né? Como eu disse mais uma vez, Plutão tem um tempo aí de passagem variável, né? Sim, por Aquário é em volta de 20 anos, né? Então é interessante que vocês observem aí, né, todas essas questões no mapa de vocês. E aí dia 22 a Lua caminha em Leão e agora vai fazer quadratura com Urano, né? E continuar fazendo quadratura aqui com Marte, né? Então essa Marte e Vênus está fazendo a quadratura com Júpiter em Touro e a Lua fazendo quadratura com Urano em Touro. Então tudo isso que eu comentei com vocês sobre essas questões de valores, né? A imagem que você projeta no mundo, se ela é real, se ela é fake, né? Todas essas questões serão aí questionadas. Então também uma outra relação, a relação que você tem com o seu público também, né? Ou seja, Leão pessoal, você tem uma imagem, seu público vê essa imagem, e aí seu público pode questionar isso, pode não valorizar. Então são questões que podem surgir aí com essa Lua passando em Leão. E aí no dia 23 de fevereiro, né, que é a sexta-feira, a gente tem, né, a Lua aqui no finalzinho de Leão. O Sol já está no grau 4, né, a Lua cheia vai ser aproximadamente ali no grau 5 de Virgem, né? O Sol estará no grau 5 de Peixes, né? Mercúrio segue aqui, né, segue com o Sol aqui. Mercúrio nesse dia já está no grau 1 de Peixes, né? Então aqui a gente já fica menos intelectual e mais artístico, vamos dizer, né? Muita gente aí, muito astrólogo vai falar que a gente fica meio, sim, isso realmente acontece, né? Se você tem alguma propensão, você fica meio aéreo, meio não consegue se concentrar, né? Porque o intelecto está aí dentro do campo de Peixes, né? E aí a energia
netuniana pode realmente deixar a gente mais assim, além de ter, né, o pensamento mais abstrato, ficar meio mais reflexivo, a gente pode ficar meio disperso também, meio assim, avoado, né? Então todas essas questões podem acontecer. Eu acredito que não, sim, nos primeiros dias aí de Peixes, porque nos primeiros dias de Peixes o Sol vai encontrar com Saturno, né, que vai concentrar, né, que vai trazer uma certa concentração, e Mercúrio também, né, passando aqui por Saturno, também vai ter uma capacidade de concentração também maior, que eu falei para vocês, né, uma possibilidade de você tirar um sonho, né, sei lá, você está imaginando escrever uma poesia sobre um determinado assunto, mas você não conseguiu ainda colocar no papel. Então esses dias aí serão dias que você vai poder conseguir se concentrar e fazer, provavelmente tirar da imaginação algo e colocar no papel. E aí, né, infelizmente esse horário já vai estar fora já não vai mostrar para vocês a lua cheia, né? A lua já vai ter passado do grau 5, a lua já está no grau 10, mas aí durante o dia do dia 24 de fevereiro, né, vai ocorrer aí a lua cheia em Virgem. Aí a lua cheia em Virgem faz um trígono para Júpiter em Touro, né? E Júpiter em Touro faz um trígono para o Sol. Então esse Júpiter facilita muito a vida dessa lua cheia em Virgem. Se a gente pensar de uma forma pessoal, né, aquilo que eu tinha falado sobre o trabalho, a gente o Júpiter em Touro já tem, né, uma certa capacidade uma certa facilidade, né, para lidar com assuntos ligados ao trabalho, né, bens materiais, aos assuntos práticos da vida, né, tipo pagar boleto, né, responsabilidades que você tem no trabalho, a forma com que você trabalha, né, pode ser mais fácil, né, ou mais facilitada, né? E aí fazendo um bom aspecto para essa lua em Virgem, que é uma visão bem prática e organizada da vida, então vai facilitar essa tendência essa capacidade de buscar métodos para melhorar, né, para aperfeiçoar as coisas, ou para aperfeiçoar a gente mesmo, né? E o bom contato aqui do Júpiter com o Sol também vai aliar, né, essa empatia pisciana com esse bom ambiente de trabalho ou ambiente físico, né? Também ajuda muito na saúde física aqui, esses contatos aqui. Por outro lado, né, a conjunção Marte e Vênus em Aquário está fazendo quadratura para esse Júpiter, né, que no caso aqui vai trazer alguma, eu já falei semana passada, né, mas ele vai trazer algumas questões relacionadas à nossa vida material versus, né, questões do coletivo, né? Então temos aí manifestações marcadas para o dia 25 de fevereiro, né? Então muito provavelmente essas questões serão tratadas nessa manifestação, né? E serão talvez até o motivo adicional para essa manifestação. A Lua também, depois que ela faz oposição para Mercúrio, Sol, vai fazer para Saturno, que vai deixar a Lua em oposição a Saturno, ou um aspecto meio
um aspecto não tão fácil, né? Deixa a gente mais, assim, menos empolgado, menos alegre, né? Deixa a gente mais um pouco mais melancólico, um pouco mais focado nas responsabilidades, focado nos compromissos, né, nossos de rotina. Então, para quem, por exemplo, faz dieta, esse dia a pessoa vai querer compensar a dieta dela, né, querer fazer certinho tudo que ela pensou aqui em fazer na dieta, ela vai querer fazer esse dia, né. Ou a pessoa está há muito tempo querendo arrumar um armário, né, essa pessoa vai também se virginiando, assim, todo mundo, né, tem virgem no mapa. Então, onde você tem virgem no mapa, você vai, dependendo da área da sua vida, aí onde você tem virgem no mapa, você vai querer organizar, você vai querer melhorar, né, essa casa, esse assunto, né, que mostra o seu virgem no seu mapa. E não posso deixar de dizer aqui, né, dia 24 de fevereiro é a data de nascimento de Maitreya Buda, né, que é o avatar da Era de Aquário, né, que é exatamente esse potencial mental, né, espiritualista, né, que a gente está falando, né, que eu tentei traduzir para vocês ali através, né, explicando qual que é a diferença da Era de Aquário para a Era de Peixes. Então é um potencial mental, né, e é mais uma coisa que reforça tudo que eu falei sobre o signo de Aquário. E aí nós temos, né, o dia 25 de fevereiro, então a Lua ainda em Virgem agora faz um trígono para Urano, né, também tem esse potencial de melhoria, né, nos meios de produção, na forma com que você cuida da sua saúde, dieta, treino, todo esse potencial, né, e essa Lua faz uma oposição para Netuno em Peixes, né. Então aqui é uma luta, né, entre, são duas energias femininas, né, a Lua e Netuno, né, e aí a gente fica entre a organização, né, entre o armário para arrumar, né, e a tendência e a distração, né, e a abstração, por exemplo, de alguém que vai ver um filme para relaxar, um filme para tirar ali, né, a pressão, ver um filme, escutar uma música, de repente fazer alguma atividade ao ar livre, né? A gente fica aí entre o racionalismo de Virgem, né, e a sensibilidade de Peixes, né? Então essa semana do dia 18, né? Dia 26, segunda-feira da outra semana é meu aniversário, né? Então a gente conversa semana que vem sobre a semana do dia 26. Mas de um modo geral, eu acho que eu vou tentar falar mais sobre isso, né, nos próximos vídeos, mas dando outros exemplos, trazendo outras aplicações do que eu falei, né, mas eu queria dar essa visão para vocês, né, para vocês entenderem, né, que o que explica, né, essa dificuldade de a gente ter essa era de Aquário funcionando é exatamente muitas vezes essa negativa que a gente tem, né, de tratar as coisas
de uma forma mais racional, uma forma mais aquariana, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Assim, a sensibilidade, né? A emotividade, ela não precisa ser excluída. O próprio mestre ali disse, né? Transmute, né? Transforma a sua mente, né? Com o coração, né? Então ela vem junto, né? Ela na verdade é a base, né? Ou seja, a empatia que a gente tem pelo outro, o amor, né? O amor universal, sim, a capacidade de perdoar, a capacidade, tudo aquilo, todos aqueles valores, né, que Cristo trouxe, e que a gente percebe que as pessoas, ao mesmo tempo que elas não conseguem aplicar, elas não conseguem se desconectar, né? Elas não conseguem aplicar aquilo na vida delas, mas elas também não conseguem elas também não conseguem se desconectar, né? Muitas vezes elas usam o argumento, mas não praticam, né? A gente vê muito isso na vida, cada um, né, nos relacionamentos que a gente tem. Mas assim, eu acho que eu gostaria, eu me coloco na posição de vocês, eu gostaria de receber, né, uma dica como essa, né? Então acho que de certa forma acho que ajuda você de alguma forma. E mais uma vez aqui eu só posso deixar, né, um abraço para vocês, desejar uma boa semana, né, e tchau.